na categoria de base. Tá começando mais um categoria de base. José. Guilhermino, mais um. Eita, que isso foi Hoje... falha, foi Não, falha. está fraquinho. Mais um programita. Mais um, irmão. Cara, hoje é sábado, a gravação tá Hoje é sendo um sábado. sábado e por isso que a gente liberou a cerveja, porque o trabalhador, ele bebe de sábado, né? É. Tá liberado a lei. Na real, eu devia liberar até no trabalho, que é pra dar aquela firmada no pulso, né? É, então a cervejinha pra ficar mais tranquilo, né, Gui? É, aproveitar, cara. A gente tá num sabadão aí, sábado, recebendo grandes amigos aqui, cara. De Grandes falar amigos. que um maluco que eu admiro pra caramba aí, que a gente já fez muita coisa junto aí, já erramos entrega do MST, os carai. Zé Felipe, pelo amor de Deus, apresenta a rapaziada que tá aqui hoje no nosso resenha, pô. Que honra, cara, que honra. Vou apresentar aqui o nosso camarada de luta, Henrique. Henrique, a gente cumpriu umas tarefas no MST, Sim, né, Henrique? Fez sim. muita coisa junto já. É um cara que é um amante do hip hop, tá nessa luta e agora é candidato a vereador, cara. Salve, Por São salve, Caetano, gente. por São Salve de palmas, Henrique. Caetano. Bate palma, É Marcelo! isso aí. Vamos aí, que missão, que da hora. Agora, se você puder, apresenta seu camarada Fernando. Sim, sim. Não, primeiramente agradecer o convite pros camaradas, da isso hora, aí. muito louco, muita história junto. É candidato, agora você tem que apertar a mão, filho. Tem, né? Tem que ter a formalidade. Tinha que trazer uma criança aqui. Uma criança, um pingadinho e uma coxinha, né? É, um pastelzinho. Caramba. Mas enfim, mano, eu tô feliz aqui de trocar essa ideia com vocês e convidei aqui o Fernando, 13 de São Caetano lá. Obrigado tipo, pelo convite, Henrique. Parceiro de estudo, amigo de muitos anos, acho que nos conhece mais de 2 décadas. Eu também queria apresentar vocês ele há muito tempo. Faz um trabalho lá em São Caetano com educação e skate. E é um cara mais disciplinado do que eu, né? Vocês falaram que queriam discutir sobre filosofia, então eu falei assim, deixa eu chamar alguém mais preparado. Mas é isso, mano. Aí, Não, e agora eu queria falar que o Henrique é que me colocou nesse ramo da filosofia. Eu não tinha, eu era um cara totalmente... Fiz faculdade de administração, fui pra outro lado, tentei empreender, e aí o Henrique me trouxe a filosofia assim, ó, pau, na cabeça. Falei, eita, com 30 anos de Explodiu a idade... cabeça, explodiu a cabeça. Com 30 anos de idade eu percebi, olha que loucura, percebi que eu poderia entrar numa faculdade federal e fazer faculdade de filosofia, e isso era uma possibilidade na vida. E mudou minha vida a partir disso. má influência. Salva de Má palmas. influência, Salva de Henrique. palmas. Fala com o Fernando. Toma. Obrigado, Esse Henrique. Dois, Só pra dois deixar- filósofos. Você é pai? Você é pai? Só pra Sou deixar pai claro que eu tô agora, no pai café, fresco. tá? Minha filha tem 9 meses. 9 meses. Isso aí te impediu de ir pra federal, alguma coisa? Não, ela não, Não era nascida. Mas se fosse, não te impediria de ir pra federal. Que nós estamos com um cara aqui que qualquer coisinha, ai meu filho. Né? Ai, meu filho. Então, Cara, eu quero cumprir Então, deixa o cara aqui, a ó. paternidade Ah. de forma excelente. Eu posso? você tá criticando a permite? paternidade? Você acha que a paternidade dele não é excelente? Não. Opa, Tô julgando. Não, Marcelo, não é Marcelo, ele. já separa esse corte aí, hein? Acabou de falar que o negro aqui não tem condição de ser pai. Separa esse corte aí. Bota no flow, hein? Bota no flow. Se eu puder aqui já agradecer a minha É. esposa que hoje tá com a minha filha e por isso permitiu que eu vir aqui, porque é muito difícil fazer isso. Marta, eu te amo. Obrigado por Olha pegar minha só, filha. tá vendo aí, ó? Que É maravilha. difícil. São os pais atuais, né? Que cumprem esse papel aí de criação dos filhos, né? Dividido, né? Acho que esse que é um dos papéis da nossa geração, que eu quero entrar que é o mínimo, nesse né? tema mais Sim. pra frente sobre o papel aí político da nossa geração, mas de qualquer forma, um dos papéis aí paternos é esse, é o mínimo, né? A gente dividir as tarefas, né? Eu quero deixar um Sim, beijo pra sim. Tainara, que ficou lá, agora ela que tá descarregando o caminhão. É a modernidade, filho. Modernidade. Eu fui e ajudei até onde eu pude. Mas legal, Gui, a gente hoje é um programa que... Bom, são 2 trabalhadores, né? A gente aqui, a proposta da categoria é sempre entrevistar 2 trabalhadores do mesmo ramo. Claro que tem aqui o candidato, né? Como candidato, mas a gente tá vendo também como filósofos, né? Então, porque é uma Sim. profissão, né? A filosofia é uma profissão aí que a gente... tem muita curiosidade os caminhos que podem atuar aí quem faz o curso de filosofia, cara. Como que... Vocês puderem contar um pouquinho mais aí, que caminhos que tem para quem estuda filosofia na área prática de trabalho? Sim. Carnal, se você puder dar esse salve na gente. Ah, mano. É o nosso Carnal. Carnal é puxado, hein? Que o cara é careca, o cara é careca filósofo. Aí nós estamos aqui com o Cortella, mas no começo. Cortella quando passava fome, né? Aí nós estamos com os dois Não. aqui. O Carnal é muito elegante, mano, pra poder fazer aquela postura dele de nobre ali. Aí tá tranquilo. Fica tranquilo. Eu vou falar da minha experiência, assim, mas acho que vai dialogar um pouco com a categoria, mas o 13 também pode complementar.
Mas assim, um curso de filosofia, quando a pessoa inicia o curso, eu acho que ela tem algumas certezas. Primeiro, eu não vou ganhar dinheiro com isso, assim, tipo, você não tá tão claro que vai ter uma área de trabalho de atuação tão certa. Então, o que existe, claro, assim, dentro da academia é a própria carreira acadêmica, né? Você fazer mestrado, você fazer iniciações científicas para poder pegar algum recurso para poder se manter enquanto estudante. Mas isso vai chegando num certo limite, que para você manter o trabalho e ao mesmo tempo uma carreira acadêmica vai ficando delicado, ou você pega realmente consegue uma bolsa satisfatória, ou você fica nessa jornada aí, exaustiva. Mas na minha experiência, tipo, eu passei em 2 concursos depois que eu me graduei e não consegui assumir nenhum dos 2. Ou eles foram adiados, ou eles foram cancelados, né? Tem a oportunidade de pegar aulas eventuais no estado para você começar a somar os pontos, né? E depois permanecer como professor do ensino público. É um caminho. Não é um caminho... Pontos? Pontos o quê? Esse ponto que você soma pra quê? Os pontos, aí eu acho que o Fernando consegue me que explicar até melhor. Eu, pelo menos, eu sou Leigo, leigo né? pra caramba, entendeu? É que o tempo que você fica dando aula, ou os cursos que você faz, vai somando pontos no ranking, né? Ah, não, isso sim. Pra não. você... Você tem uma pontuação. Conforme você vai trabalhando no estado, você vai adquirir uma pontuação e essa pontuação vai permitindo com que você pegue as aulas primeiro que outros professores que têm menos experiência. Mas isso mudou agora graças ao nosso Tarcísio. Então, agora não tem mais. Todo ano a gente precisa fazer um concurso. Então, é mais ou menos assim. Imagina que você tem que fazer um processo seletivo para uma empresa, para entrar numa empresa. Só que você tem que pagar para fazer esse processo seletivo. E você pode ser que não passe. E se você não passar? Se você não passar, você não pega o emprego. E nesse espaço das Ano que vem, atribuições boa de aula, sorte. parece um grande bingo, onde eles soltam assim no painel as vagas e tá todo mundo ali com seus pontos e seus currículos ali para pegar aquelas atribuições. Então você pode passar no concurso, tá numa colocação bacana, daí você chega lá. Quando eu fui pegar minha primeira atribuição de aula, tinha umas 80, 100 pessoas só para de humanas, assim, daí tinha 2 aulas para pegar. Essa é a proporção? 2 aulas só. Sim. Pra você dar o quê? Tipo, por semana? Não, das 80, 80 tinha pessoas. 2 Não. aulas só abertas para poderem Ah, serem concorridas, Ah, entendeu? entendi. Só tinha concorrido. Então, assim, 2. 78 pessoas voltaram pra casa e falaram assim, não vou dar aula esse ano. Nossa, Saca? Tipo, é meio... Mas essa é uma Vocês são característica filha da justamente puta, da, né? da filosofia, né? Dentro da escola, porque ela é atacada. Filosofia e história é atacada. Esses dias eu tive uma conversa com a minha coordenadora, inclusive ela falou, falei, pô, que outras áreas, que outras coisas, como que eu faço pra conseguir pegar aula? Ela falou, vai pra geografia, porque ela não é atacada. A geografia não é tão atacada assim. História e filosofia é muito mais atacada. O concurso agora que abriu tinha aberto para 15 mil vagas. Vaga de filosofia em São Bernardo, que é a mesma rede que atende São Caetano. São Caetano não tem uma diretoria própria, a diretoria de São Bernardo. Vejam Tinha 5 vagas para filosofia. E é impossível. De Como que 15 eu mil. tô lá trabalhando como categoria O? Categoria O é o terceirizado. Como que eu tô lá trabalhando como categoria O e não tem vaga? A vaga tá... Eu tô lá, como que não tem vaga. essa vaga? E aí eu passei, fui qualificado, só que aí depois mudou. De 2.400 horas, tinha mudado para 1.600 horas da formação básica, e aí depois você tem que fazer o itinerário formativo, ou seja, o estudante consegue escolher o que ele vai querer estudar, áreas, né, de conhecimento. Em tese, né, porque você escolhe, aí não tem a vaga, né, depois... Aí já sabemos isso está acontecendo na educação, acho que a grande maioria das pessoas sabe. Peraí. Não? Sempre todo mundo leigo, tá? Então, é importante isso. Eu sou aluno, eu escolhi tal matéria tá cheia. Sim, chegar no primeiro ano você tem que escolher Aham. o itinerário. E aí você vai poder escolher o ensino técnico. Vamos supor que você quer fazer técnico em plásticos. E aí você tem uma escola, o Vladimir Herzog, inclusive, que deu confusão há pouco tempo, tem essa vaga. Só que se chegar lá e não tiver essa vaga, o aluno ele volta para o normal. E no normal você pode escolher entre humanas e exatas. Só que se na sua escola todo mundo escolheu o de exatas, você vai acabar fazendo de exatas, você não vai fazer de humanas. Então é assim, é uma escolha que não existe escolha, né? É só pra falar que eu... Nossa, cara, Que foi uma doideira. pecha do governo passado, né? De falar, não, agora nós estamos com esse negócio. É o novo ensino médio. É o novo ensino médio. Vamos fazer igual os Estados Unidos, escolhe a sala que você quer Escolhe o frequentar. ramo, né? Que geralmente é o professor, fica parado na sala e o aluno vai. Tipo, é muito esse filme americano, né? Você escolhe sua matéria. E essa parte do ensino técnico, do ensino integral, na verdade, que abriu umas vagas de ensino de História e Cidadania Aplicada. Daí eu passei. Foi o único núcleo que não foi chamado.
Pois é, não, mas esse é o ponto. Tinha essas 5 vagas, né? Beleza? Mas tinha 5 vagas. E aí agora foi retirada, porque era 2.400 horas de formação básica. E mais 1.000 e... posso estar falando números errados, mas acho que era 1.600 dessas de itinerário. Só que aumentou de itinerário e diminuiu da formação básica. Então, as vagas que era de filosofia, perderam. Filosofia que a gente tinha no primeiro e segundo ano, antigamente, na primeira ela era Lula, era até o terceiro ano, nos 3 anos do ensino médio você tinha, passou para segundo ano e agora é só no primeiro ano. Os caras estão matando. Tamo perdendo, Estão E assim, perdendo a. E colocar a no luta. primeiro ano também é uma forma de você... Porque o aluno do nono e do primeiro ano são os alunos que estão mais naquela fase de adolescência chata, que é mais difícil de ouvir e tudo mais, e é mais difícil pra você assimilar filosofia, né? Lógico, Claro. você tem que ter um... Terceiro ano é muito mais fácil trabalhar com filosofia com os alunos, porque eles já estão mais querendo entrar no mercado, né? Então, querendo trabalhar e E mais hoje, fácil. Fernando, você dá aula de filosofia? Não, né? O ano passado eu dei aula de filosofia. Consegui pegar algumas aulas de filosofia. Esse ano eu fui obrigado a pegar aulas de história pro 6º ano, que eu gosto, é legal. História da- Eu dou aula de tecnologia e inovação, tecnologia e robótica. Caraca. Olha, que interessante. Porque eu também sou formado em administração, então eu podia dar aula disso. Mas é isso. Na prática, tecnologia e robótica significa que eu obrigo é a palavra, o aluno a entrar no computador e assistir a aula que está gravada online por um outro professor. Que satisfatório. Não eu. Não, mas Que é a Alura. Caramba. Uma plataforma da Alura que eles têm que entrar e eles têm que fazer a aula lá. E essa E- A plataforma Lura é privada, né? é É uma privada? empresa, né? É uma Privada. empresa. Então já tá Terceirização rolando da educação. PPP ali e ninguém tá falando nada, né? Ixi. E você é terceirizado? Eu sou terceirizado. É o que se chama categoria O. Ah, Tem categoria A, que é o efetivo, concursado. Categoria F, que foi emancipado. Ele era igual eu, categoria O, mas ele acabou lutando e conseguindo a vaga. E tem o categorial, que é terceirizado. E aí todo ano a gente tem que correr atrás de vaga e não sabe como que vai ficar o ano que vem. e quem contratou você? Assim, é uma empresa ou é uma associação, um instituto? Assim? Não, é o Estado. É o Estado, Mas ele faz um contrato comigo. tá? E esse contrato, ele dura... quando eu entrei, ele durava 3 anos. Agora ele é anual. Aí ele é um contrato de Nossa. 3 anos. E aí você vai lá com seus diplomas e tal. Até quem é estudante já pode. Já Dependendo de consegue. 160 horas de estudo, você já consegue já começar a trabalhar lá. Caramba. E aí é isso. Ele contrata e aí você tem que ficar. E aí o assédio para nós é muito maior também, né? Porque qualquer coisinha que aconteça... Sei lá, você precisa faltar alguma coisa, pô, você não pode ter falta. Se você faltou, você não vai... No ano que vem, a diretora já não quer mais você lá. E aí, como é um monte de complicação, né? Então, você nunca tem... É sempre um bico. Nossa. Mas agora, assim, depois de a gente fazer esse puta incentivo da pessoa cursar filosofia, né? Ah, não, tem um lado Não, bom. E depois a gente... Não, eu quero que você volte pra sua história, que a gente abriu parênteses, não, só pra gente não se perder também. Aí você tava falando, então atingiu a pontuação, papapá, que você tá contando na real a sua trajetória. A gente Sim. abriu esse parênteses porque realmente eu não sabia desse esquema de pontuação e Sim, também. da sacanagem que, caralho, tá muito sucateado. Eu até, depois a gente abre um parênteses do como que a gente vê isso, né? Que greve, qual que é o caminho de, caralho, tá muito zoado o rolê dos professor. Tá complicado. Mas vamos por partes. Continua a tua trajetória aí, irmão. Aí você atingiu Então, a pontuação, papapá. Daí, no meu próprio curso, eu também assisti o desmonte do curso de filosofia, né, na Metodista ali em São Bernardo, porque você tem um prédio separado de humanas, com um corpo interessante de docente, e daí ela foi indo para aquele momento dos EADs, né, que estavam se desenvolvendo nas universidades, aquela unis da vida, né, que estavam tratando os cursos como um produto, de fato. Daí teve um racha na universidade e a gente foi, tipo, precarizando, foi ficando ruim, até o último ano da faculdade fechou o curso de filosofia, no caso, né. Então, assim... Daí o mercado, os próprios professores que estavam defendendo o curso foram demitidos em massa na época, a gente fez manifestação na universidade. E daí foi também um momento onde, aí o lado bom, né, da filosofia, que assim, o pensamento crítico, o pertencimento histórico, o autoconhecimento é muito estimulado no curso, porque você tem abordagens muito plurais, tá ligado? Com histórias diferentes dos professores e como eles tomam aquela tradição literária nas suas vidas. Então é muito lindo, tá ligado? A experiência de você poder estar debatendo vários temas e se colocando realmente nos espaços ali o que você sente, o que você acredita e colocar pra jogo essas crenças, pra mim foi fascinante, tá ligado? O espaço é mágico, tá ligado? Pra mim, assim, tipo, a experiência de estudar filosofia com pessoas, no coletivo, tá ligado? Estar presencialmente fazendo isso. Então,
E daí foi um momento onde também foi apresentado o marxismo pra mim, tá ligado? Assim, tipo, a sociologia e essa história de luta e de resistência contra o imperialismo, contra o capitalismo, contra esse sistema que tende a falhar sempre, né? Todos os sistemas econômicos, eles falhem, todos os impérios caem e outra coisa vem por aí, né? E a gente tem que se responsabilizar, não tem que, mas assim, o único caminho que existe é se responsabilizar pra transformação efetiva do real, tá ligado? E daí, isso eu fiquei empolgado demais com isso, fez muito sentido pra minha vida, mas tem a questão material de sobreviver, né? De trampar, de fazer as paradas. As contradições. né? Daí as amizades que a gente fazia, era muito horizontal a construção do curso, porque a gente conversava junto com os professores sobre os métodos de avaliação, qual que era a diretriz da universidade, então era muito aberto, assim, né? Era uma licenciatura. Então, as amizades com os professores permitiram que a gente fizesse a primeira experiência de associação, que foi a analética, que era um conceito do Henrique Dussel, da filosofia da libertação, teologia da libertação, um argentino, que trazia aqui pra gente sair de uma prisão dialética de só se opor àquilo que é apresentado pelo status quo, a gente tinha que ouvir o estranho, o outro, absolutamente outro, né? Que é um termo lá que poderia se exprimir como alteridade. Que foi muito caro pra mim essa percepção, né? De ter o outro como alguma coisa indefinida, indeterminada. Um objeto é determinado, eu uso ele tem utilidade. Uma pessoa não, ela é misteriosa. Eu não sei, eu não aprendo, entendeu? E por eu não aprender e não entender absolutamente ela, é porque eu respeito. Eu respeito a possibilidade, as coisas que eu não sei sobre ela. Eu tô aberto à surpresa. Você não usa, relaciona. Você não usa, você se relaciona. Você se relaciona. E daí eu falei, pô, isso daqui é muito humano, tá ligado? Daí eu comecei a perceber que a humanidade não é uma natureza, né? Nós não nasce ser humano, a gente se torna pela linguagem, pelas relações. Eu falei, isso é maravilhoso. Daí fui vivendo isso, é muito bom. Daí fizemos a analética, a gente conseguiu trampar com material didático, às vezes fazer um trabalhinho ali e aqui, mas nunca o suficiente para sobreviver. A gente sempre tinha intenções de fazer coisas para acolher os professores e criar uma comunidade de construção de conhecimento mais horizontal, mas era mais sonho, mais vontade de ter do que conseguir efetivamente conquistar isso sem recurso para investir, tá ligado? Mas foi uma experiência muito boa. Daí depois eu falei, cara, tem que sobreviver de qualquer outra forma, agora, tá ligado? Justo. E daí a filosofia foi se afastando das minhas ocupações enquanto profissão, mas ficou enquanto paixão, tá ligado? Tipo, o fato de dialogar, de encontrar com as pessoas, ou de... A leitura eu ainda mantenho, mas pra mim... Mas é uma coisa que eu nunca... Assim, profissionalmente eu abandonei, mas na minha vida a filosofia é como se fosse mais uma arte que a gente pode fazer, se ocupar. Sim, nossa, dialogar. A gente conversou muito, né, nas entregas, lembra do MST? Era super filosófico nossos encontros. Nossa, mano. era Não, pra maravilhoso, caramba, era velho. maravilhoso. A gente fazia entregas de cestas do MST É. e ali no carro, cara, a gente ia fazendo um café filosófico. É, Pô, o que eu aprendi com o Henrique, bem cara. cervejola. Cervejola, meu, foi Recíproco. incrível. Mas uma coisa que me chamou muita atenção, cara, agora você falando, que eu também estudei na Metodista. Né? Eu sou formado em publicidade e propaganda pela Metodista. E é muito interessante que eu via lá o prédio da filosofia, que é um pouco diferente dos prédios moderninhos ali Né? da publicidade, do jornalismo. E a gente estava no mesmo espaço e, ao mesmo tempo, uma diferença de conteúdo absurda, né, cara? Então, por exemplo, eu estudei um curso que, liberal pra caralho. Né? Isso é claro. Quem estuda publicidade, quase em todas as universidades, é um curso liberal. Né? Então, eu lembro de um professor, logo que a gente chegava, falava assim, a publicidade não gera necessidades, gera desejo. Só pra você ver umas coisas assim. Então, assim, é um curso de publicidade. Então, você vê, o nível que ele acessou lá na universidade de sociologia é muito diferente do que eu acessei. Né? Porque eu fui me conectar, eu fui me interessar por política e me identifiquei com a esquerda muito depois da faculdade. Porque na faculdade não teve nada disso. Né? Ali era totalmente um curso para a direita, para o mercado, e liberal, Deus mercado, né? Então, muito interessante você estar do meu lado ali, a gente não se conhecia, e você consumindo, bebendo outra água, né, cara? Totalmente, Muito louco, né? mano. E quebra um pouco a mística também de falar que toda faculdade é ambiente pra espalhar o comunismo, os caralho, né? Porque no teu primeiro dia de aula, você já tava lá no Adam Clark, lá do Smith, sei lá, no Corno, e o irmão ali tava no Marx, você estava quase do mesmo... Você estava ali, ó, quase do tava mesmo... ali. Mas, cara, esse é um mito, um fake news maluco, né? Que os caras colocam. Mas, mano, a maior realidade que tem, mano, o marxismo ele é minoria no espaço acadêmico desde sempre, tá ligado? E é difícil porque parece que é uma opinião, tá ligado, minha. Mas não é, mano. Qualquer pessoa que duvida disso, entra, acorda de manhã, vai assim pra faculdade, entra dentro dessa faculdade e fala, eu quero falar com a secretaria. Entra e fala com o corpo docente ou entra nas aulas, você não vai encontrar ninguém, mano. Mas na faculdade Dando um pública curso também? desse, mano.
É isso que eu ia falar agora. O Henrique falou disso Eu estudei na Unifesp, Justo. em Guarulhos. Aham. E aí essa impressão que a gente tem de que a faculdade é marxista... Todos e os tudo- professores. Imagina! A gente teve brigas enormes com vários professores, vários também não, mas alguns professores ali que era bolsonarista na época, apoiou até Bolsonaro, apoiou Dória. Então, E tipo, é uma lenda. Que é uma criou. lenda, o que se Uma estuda lenda. lá é o conteúdo. Tem professor que vai estudar religião, tem professor que vai estudar filosofia judaica. Você tem tudo uma gama do que acontece. E a filosofia é ampla demais. Sim. Eu tenho um E amigo até meu da essa- USP, que ele fala disso, até na USP, Total. cara. Então, Você mas tem é alguns bom. cursos que tem um pouco mais pessoas de esquerda. Agora, o que acontece bastante é que público que está acessando aquela universidade. E a Unifesp fez um movimento muito interessante, Pode crer. que é de você acessar pelas políticas de cotas e todas as políticas de inclusão, você tem o povo pobre acessando. Muito, muito mais. E aí essas pessoas são revoltadas pela natureza, pela condição, por tudo que acontece, e é claro que vai se identificar muito mais com um lado e alguma coisa assim, mas é uma necessidade que vem do povo, não é uma coisa que veio de cima. De cima, ao contrário. A crítica a todo tempo era da universidade ser elitista, né? Então é isso. É até importante você falar isso, porque tem essa pecha de, não, universidade é dominação, é doutrina, é esquerda e papapá. Só um parênteses aí, você falou status quo, né? Pra quem é ignorante, você fala pra essa câmera Porra, aqui, foi meu mal, irmão. foi mal, foi mal. É o estado de coisas, mano. É a normalidade, aquilo que você não costuma questionar. O normal. Esse é o status Olha, quo. bonito, Perfeito. bonita. Sabe por quê? Resumo. É isso, cara. Como vocês são dois filósofos aí do cara. Os caras vão Aí é foda que soltando. vocês vão soltar os bagulhos. Blá, blá, Eu não vou te interromper, mas às vezes eu vou te perguntar, porque realmente, mano, nossa audiência aí é igual nós tem só supletivo. Acho legal, posso fazer um parênteses? Acho legal você ter falado isso, porque tem a impressão de que a filosofia é qualquer coisa de elite. E não é. Não é. É um modo de você se questionar, até pensar isso. Fazer filosofia é a escola primeira que você deveria fazer. É você tentar se formar como cidadão, é tentar você pensar e se questionar e fazer um pensamento reflexivo. Isso não tem nada a ver com utilidade. Então a pergunta, para que serve a filosofia? O que você vai fazer com a filosofia? Essa pergunta nem cabe, né? Mas cabe, né? É bom que você perguntou isso aí e vocês mesmos respondem pra gente então. Pra que serve a filosofia, irmão? Ó, muito interessante. Essa daí é da hora, né? Essa daí é uma. Cada uma um legal. pode ir por um Por favor, caminho. cada um fala um pouquinho, mas é porque é de verdade, cara. Eu vou tomar a liberdade de falar aqui. Eu fiz faculdade de rádio e TV e aí a gente teve no primeiro semestre. E aí eu te confesso, mano, minha cabeça era outra, tá ligado? E aí, cara, eu jogava truco. Mano, tô mal vergonha porque vocês são professores, cara. Não, mano. Aí depois nada a ver. expus da aula de filosofia na primeira semana, jogando truco na sala, com o professor falando um bagulho mó sério lá. 6! Mano, mas é que é foda. Você tem... O problema é o que os americanos jogam em nós. A gente achou que era American Pie, pô. Falou, vamos comer gostoso, tomar uma cerveja e amanhã a gente vê a conta chegar pra nós. E aí, não, cara, tipo assim, a gente tava perdendo um grande aprendizado. É o professor Franz, o professor naturalizado ali brasileiro, ele veio da Alemanha, ele tinha uma grande dificuldade de subir as escadas pra dar aula e a gente era um bando de vagabundo que não dava atenção naquilo. Então, naquela época eu me fazia essa pergunta. Hoje eu já sei, mas pra que serve? Por que não é elitista? Pra que serve a filosofia? Tá. Tem muitos caminhos pra gente explorar essa pergunta. Mas, assim, primeiro a gente perceber que tem um contexto de você entrar em contato com a filosofia. A gente tá falando da filosofia na escola, né? Mas se você entra em contato com a tradição literária ou até com os textos filosóficos, eles não estão preocupados com uma universidade ou falando sobre esses métodos, entendeu? Às vezes a filosofia tá para além desses espaços, né? Mas já que a gente tá falando da filosofia na escola, Não, pra escola não, pro ser humano. Por que eu preciso. Pra que eu preciso da filosofia? cara, a filosofia não serve pra nada, velho. E ela pode servir pra qualquer coisa. O interessante é perceber que servidão já tem uma relação de poder implícita. Ela tá se submetendo à sua vontade, ou desejo, ou ao quê? É pra você utilizar. Então já tá objetificando ela como se fosse uma ferramenta. Ela pode ser uma ferramenta que você pode usar pra poder fazer uma análise específica sobre um ponto, sobre um problema, sobre qualquer coisa. Só que ela também pode não servir pra nada. Porque a filosofia, enquanto um campo de pesquisa, já é um funil do que ela se manifesta culturalmente, entendeu? Então, se a gente vai pegar no sentido helênico, grego da parada, vai. Filosofia é o philos, né? Seria o saber, aquela... Filo é o amor. Filo é o amor, a amizade, a proximidade. Sofia, que é o saber, Sabedoria. a sabedoria, no sentido de gosto, né? De palatar, de saber, sentir. Então,
se a gente pegaria pelo nome, que é uma das saídas que a gente tem para essa pergunta, ela seria uma proximidade, ou um amor, uma atração ao saber, aos gostos das coisas, aos sentidos daquilo que a gente indaga, né? Podia ser isso, que é em uma relação de diálogo também, né? Então, nesse sentido, era a mesma coisa que eu perguntar assim, pra que serve o amor, mano? Você ia se sentir... Como que você se sente, né? Pra que serve você Resposta, amar né? sua mina? Sim. Não tem a ver, mano. A pergunta, ela tá desqualificada com o fenômeno. A filosofia, ela não serve. A filosofia, ela existe. Acabou. Foda. É. E tem uma outra coisa assim, complementando o que o Henrique falou. Ah, Quem cunhou o termo filosofia, só pra ser um pouco rigoroso aqui, é Obrigado. o Pitágoras. Que aí a gente conhece por causa dos triângulos, né? Na Teorema. matemática. Isso. Que a gente conhece por causa Carteiras. deles. Que é uma coisa maluca, assim, né? Porque enfim. Imagina que uma população se tinha uma seita que cultuava o número 1. O 1. Porque essa ideia de o 1, né? Qual é o 1? Tudo é um universo, né? Então tudo está em algum lugar. Então essa que a gente chama de arqué, né? É a origem primeira das coisas. Então esse O1 é a coisa. Ele falou, esse O1 é inalcançável pelo ser humano. Ele é maior do que nós. Então não podemos ser sofós ou sábios. Podemos só ser amigos da sabedoria. Então só podemos ser filosofós, né? Só podemos ser amigos dessa, e caminhar juntos dessa sabedoria. E aí aqui para falar, qualquer área que você tiver, qualquer área de estudo que você tenha, pode ser prática, utilitária, qualquer coisa, por trás dela existe uma filosofia por que ela foi criada. A filosofia está na base de tudo, porque é o seu pensamento primeiro, é como que você encadeia pensamentos. Então uma definição também que eu gosto de filosofia mais moderna e que a gente tem um uso é assim, filosofia não é nada mais do que o exercício de você conseguir ler um texto, e texto não é só escrito, pode ser uma imagem, pode ser um vídeo, Um filme. um filme. Você ler um texto e conseguir produzir um outro texto a partir daquele texto. Onde você coloca os seus sentimentos, os sentimentos de outras pessoas e consegue construir. Então você constrói pensamento. Você parar de se movimentar, senão a gente vai ficar pensando da mesma forma, sempre, a vida inteira. Usando as coisas. Então, assim, Sim, se tiver sim. uma utilidade a filosofia, é emancipação do ser humano, né? Dele próprio. Sim. Então ela não tem utilidade para outro, ela só tem utilidade para você mesmo, né? E você- Bem respondido. Pô, Zé. pra caralho. Eu perguntei porque... Os Cara, eu quero caras que os você cara caia- dão aula aí. Eu quero que caia em rede Bolsonaro. Eu perguntei porque, cara, eu sei que é importante pra caralho, mas é bom Sim. vocês falar porque se estão tirando da grade e tudo mais, é importante ter pessoas da área defendendo com esse garbo e elegância, pô. Excelente, Obrigado. excelente, Com essas excelente. palavras maravilhosas. Sim, aí mano, que cara, vocês- meu primeiro contato com a filosofia, acho até, Sério? pô, interessante também, que o seu foi na faculdade, o meu foi um pouco antes da faculdade. Na minha época não tinha na escola filosofia. Mas eu tinha 16 anos, o primeiro livro que eu li por livre e espontânea vontade foi O Mundo de Sofia. Meu pai tinha, eu vi, ele era meio bitelona, né? Eu falei, velho, será que eu vou encarar isso aí? Tipo, meu, vagabundo de escola, que eu não lia nada, só li o que era obrigatório, os Tá ligado. resumos, tá ligado? E aí peguei, pô, comecei a ler, velho, gostei muito, assim. Fui devorando o livro, que é a história de uma menina, que é a Sofia, ela recebe cartas, aprende filosofia de uma forma bem, bem didática. Então, assim, foi bom demais, assim, pra mim. Né? Agora, sobre o elitismo e a filosofia, qual caminho que vocês imaginam para deixar a filosofia de uma forma mais popular? Assim, através da arte, da cultura, que caminhos que teriam e que vocês até já circularam, talvez, entre eles? Porque o Fernando é mais da linha do skate, né? Sou skatista. E o Henrique é muito do hip hop e tal, movimento de rua. Sim. Caminhos, cara, a gente conseguiria deixar ela de uma forma mais popular e vencer essa barreira que fica, a filosofia ou é coisa pra vagabundo, né? Que tem, esses vagabundos, ou não, esses maconheiros. É, isso aqui falar. Né, cara? Tem de tudo, né, velho? O preconceito é gigante, né? Ou não, é o cara elitista. Eu gosto de falar isso, não é que o filósofo, eu gosto do skatista, não é que o skatista é maconheiro, todo mundo é maconheiro. Total. Mas é que Cara, cai, né? O símbolo, né? Isso que é o foda. Mas uma parada que eu acho legal, só pra linkar aquela questão do com essa questão, é que o ele é absoluto, ele é a certeza. E se você for perceber que os preconceitos, eles são certezas. São verdades que a pessoa parte dessa certeza, né? Ela pode fazer uma indagação, um julgamento, mas ela parte de uma certeza já inexorável, tá ligado? Sim. E a filosofia, ela trabalha com o aberto, com a dúvida. Então, mesmo que você tenha uma convicção, você fica assim, você desafia ela, né? Você fica pensando, será que é isso mesmo? Deixa eu passar-me nas minhas certezas, pra eu poder qualificar melhor aquilo que eu acho que eu estou percebendo, tá ligado? Porque
Se você aprende uma coisa como ela é de uma forma absoluta, o que resta para o outro é só entender ou tá errado, né? Tá ligado? É esse bagulho. Então, assim, eu usei minha campanha para tentar tratar disso de alguma forma, no sentido de criar espaço de possibilidade, que é uma coisa que eu acho interessante. Tipo, assim como a gente teve as experiências de estudar, de fazer grupos de estudo na universidade, eu falei, pô, mano, é porque o meu senso crítico ele começa pelo hip hop e ele é aprofundado na filosofia. Então eu já entendo que, tipo, a filosofia mesmo, ela já tava no rap, já tava na música, já tava na expressão, já tava nas artes, né? Mas tem uma tradição filosófica também, que é a relação com o texto, a relação que a gente tem mais essa visão institucional, né, do que seria a filosofia. E eu fiz um fórum em São Caetano para convidar alguns artistas pra gente se perceber enquanto fala. Eu tava curioso nisso, entendeu? Tipo, cada um tava fazendo o seu trampo, mas ninguém conversava, ninguém tinha um diálogo, assim. E não tinha nem esse espaço, porque a gente também tem poucos espaços públicos para as pessoas se encontrarem. Sim, sim. Então você fica sendo numa lógica, ou você trabalha ou você consome. Então, ou você vai consumir o seu entretenimento, consumir uma outra experiência, mas você nunca para estar num espaço, né? Um espaço público, um espaço de diálogo. Um espaço que seria muito importante de educação, além da escola, seria o espaço de uma câmara. Seria um espaço político. Mas como a gente é destruído sistematicamente para poder se encontrar e discutir o bem-estar nosso, como que a gente vai falar de uma forma mais popular? Sendo que a gente está numa agenda onde os caras nos separam, nos desarticulam e constroem com certezas preconceituosas todos os campos que a gente poderia se emancipar ou se libertar, que é acesso à cultura, educação, saúde, segurança, tá ligado? Sim, Essa é a parada. Então foi muito bom. Quando a gente foi fazer o fórum já tem um formato, né? Você em tese, mais ou menos, alguém apresenta um conteúdo, depois você abre para questões ou apresentações e cada um fala 5 minutos para organizar o tempo, né? Eu falei, mano, como é uma primeira experiência, por que eu vou organizar o tempo? Vamos se apresentar? E eu deixei o tempo aberto. Cada um falou de 20 a 30 minutos, mano. Daí eu falei, interessantíssimo. Interessantíssimo. A pessoa não tá acostumada. Daí quando ela fala a história dela, daí a gente percebe da onde que tá vindo, por que a pessoa é grafiteira, por que ela tá vivendo, por que ela escolheu viver de um campo tão difícil e por que ela tá tendo esse êxito. Tem todo um... Não é só mérito, tem toda uma história, tá ligado? Singular e única que faz aquela pessoa estar ali e a gente se percebe e fala, porra, mano, a gente tava lá resistindo sozinho, lutando pra chegar aqui e a gente não percebeu a força que a gente tem se a gente se articula. E nesse sentido abre um espaço pra gente respirar, ouvir o outro durante um tempo mais longo, né? Que é o tempo também da leitura, que é o tempo também da reflexão. Então eu achei que foi muito interessante. E é um tempo também no sentido de popular, é o popular aparecer. Enquanto discurso, enquanto fala, enquanto experiência consciente de ação política, que seria o que significa cidadania. Que é, cidadania não é você levantar uma bandeira ou ter uma opinião, é você ter uma ação efetiva no espaço público, é exercer um poder, Sim. tá ligado? Então é dar espaço. Então eu venho exercitando isso. E com esse espaço, organicamente, a gente se percebe como semelhantes e fala, os seus projetos daqui pra frente dialoga com os meus de alguma medida, vamos fazer isso junto, né? Então, eu peguei a campanha para poder fazer esse exercício também, né? Para que ela sirva como um estímulo para a gente se organizar enquanto classe, enquanto artista, enquanto hip hop. Dentro da pergunta do Zé, eu vou passar pro Fernando, mas é pros dois ainda. Como que a gente desmistifica? Eu entendi através dos fóruns e tudo mais. Só uma experiência. Não ficou claro no sentido de como que desmistifica. Eu vou emendar a mesma pergunta dele para você, pra gente tentar ainda, porque eu acho que ainda tá meio anuviado para mim. Não tá ainda... Como que desmistifica essa questão desse elitismo que o Zé falou para a filosofia? Porque, assim, quando você deixa mais popular, o popular que chega para mim, por mais que eu brinquei da questão do carnal, do Mário Sérgio Cortella, né? Depois, antes dos ganhos. Você vê que eles dão palestra em tipo... Eles vão fazer motivação de vendas, tá ligado, mano? Parece um pouco empresas, coach, né? tá ligado? Se perder um pouco daquela filosofia, até a monja, pô, com todo respeito, vocês gostam do trampo da mina. Da hora, mano, da hora, né? Minha praia, tá ligado? Essa galera eu respeito como corrente de pensamento, mas ao mesmo tempo não me chega no popular, talvez que o Zé... ou posso estar falando merda. Não me chega no popular que eu quero. Então, a filosofia popular que me chega... Ela não é que ela pode ser popular na fala, mas ela tá dialogando pra uma outra galera pra vender um bagulho
E todo mundo segue no cabresto lá. Então, como é que eu chego num Pitágoras aí, nos caras mais pá, de um jeito mais pop aí, que a gente possa entender e desmistificar essa questão do elitismo, entendeu? Porque ainda pra mim ainda não é popular, saca? Sim. Os que estão aí pra mim não são. Nesse sentido, a gente tem algumas linhas de pesquisa que é interessante, porque, assim, uma coisa é você falar sobre a tradição filosófica, sobre a história da filosofia. E aí, geralmente, é o que a gente tem que ensinar nas escolas, a história da filosofia. E ela tem um cânone, assim como a Bíblia tem um cânone, assim como todos os livros têm um cânone, né? As belas artes. O que são as belas artes, né? Então, esse cânone, ele representa todo mundo? Não. Então, o grafite é belas artes? Não. Mas quando o cara vai lá com um monte de pichador e picha a Faculdade de Belas Artes, também não é manifestação artística. Então, essa é um pouco nesse sentido que eu acho. Então, tem algumas linhas de pesquisa que vão para Guattari, Deleuze, o próprio Paulo Freire, que é essa ideia de que você não... O ser já é dotado disso, né? Então, a filosofia já está no ser. O que ele precisa é do pensamento reflexivo, ele precisa exercer a filosofia. E agora, para ficar mais claro o que eu tô querendo dizer, assim, é muito difícil. E essa dualidade, já desde a Grécia Antiga, era uma coisa que a gente tentava discutir. A diferença entre o que eu digo e o que eu faço, o que eu falo e o que eu ajo, ela não pode ter distância, né? Porque isso parece feio para o outro, não parece? Então, o que eu falo e o que eu penso e as formas como eu faço, ela tem que estar de condizente com o mundo. Mas o mundo, ele acontece de uma forma que não é condizente com a minha razão. E aí a gente tem que ficar toda hora revisando a nossa razão, porque ela não se adapta com aquela realidade. Então, esse exercício de você ficar a todo tempo se adaptando faz com que você viva o que você estuda. Então, se eu tô lá estudando Paulo Freire, eu me tornei Paulo Freire naquele momento e tô querendo propagar aquelas ideias, de certa forma. Se eu tô estudando um Deleuze, se eu tô estudando uma Hannah Arendt, por exemplo, você se torna. E aí eu queria complementar isso falando sobre educação, né? Porque a Hannah Arendt tem 2 textos muito interessantes. Hannah Arendt, para quem não conhece, ela era... O Henrique é especialista em Heidegger. O Heidegger, ele é da fenomenologia, então essa ideia de que você não aprende o objeto, né? Existe uma distância, existe um fenômeno que acontece e o fenômeno é o que aparece pra gente, né? E a Hannah Arendt, tinha contato ali com ele, ela acabou indo para os Estados Unidos no pós-guerra e ela começa a fazer... Tem um compilado de um texto que chama Entre o Passado e o Futuro. O que há entre o passado e o futuro é o presente. Então, como que esse presente agora está acontecendo e quais são as perspectivas que temos do futuro a partir de uma análise do passado? Ela vai fazer esse trabalho. 2 textos dela interessantes. Crise na cultura e crise na educação. A crise na cultura que ela aponta, justamente, é essa crítica que a gente está fazendo agora. Que é de uma elite que sobe, que se acende, que é a nossa burguesia famosa. Ela se acende e todos aqueles valores que você tinha... que era da Grécia Antiga ou de outros períodos que a gente teve em outras sociedades ou outros povos até. Se você for estudar aqui os povos indígenas, você também vai conseguir muita coisa do mesmo tipo, sabe? Tava lendo A Queda do Céu. Putz, que jornada incrível. Quem quiser ler, é muito bom. Do Schopenhauer. Isso, Davi Schopenhauer. A Queda do Céu. 700 páginas, uma aventura. Caraca. Mas é muito bom. Você entendeu que você dificulta pros trabalhadores. Quantas páginas? 700 páginas. Você tá entendendo que eu acabei de falar, irmão? Como é que facilita Não tem um pra nós? resumo? Tem que transformar esses vídeos em áudio também, esses livros em áudio. Então, Isso aí que Tá facilita. puxado, irmão. Mas aproveitando que a gente tava falando, voltando, né? A Hannah Arendt, ela tem esses 2 textos. Um é o da crise da cultura e o outro é da crise da educação. E eles estão juntos no mesmo compilado, um na sequência do outro. E assim, o que ela faz, de certa forma, é pensar que a educação, ela não está... A educação, ela foi transformada depois na burguesia em um produto para que você possa gerar uma classe social de trabalhadores. Então você cria... É o Pink Floyd, Another Brick in the Wall, né? Tô ligado. É essa parada, entendeu? Então, você não precisava da escola. A escola, a educação, ela tá dentro da pasta da cultura. Ela deveria ser dentro da própria pasta da cultura. Sim. Então, me perdi um pouco aqui, mas a cultura, quando a gente tá falando de educação em si, o que a gente tem que fazer? Ela é extremamente conservadora. Ela é o contato de alguém que é mais velho com alguém que é mais novo, onde os dois sairão transformados.
E essa transformação, ela acontece por algo que os dois enxergam como valor, que querem manter. Então, ela é conservadora, a educação é conservadora na sua essência. A cultura é conservadora na sua essência. Ela quer conservar algo que em algum momento a gente tinha e a gente quer conservar isso para o futuro. Mas tudo, a todo momento no presente, está em jogo. Nossa, E se tudo está em jogo, o que a gente quer fazer? Então, você precisa de movimentos reflexivos. Sim. Agora, respondendo praticamente sua pergunta, objetivamente, a pessoa é que faz a própria filosofia. Você não vive diferente do que você pode. Então, como o Henrique promoveu, o simples fato de você promover um fórum de encontro onde as pessoas vão encontrar e falar suas coisas, você já promove a filosofia. Ela não precisa estar lendo Platão, ela não precisa estar lendo Aristóteles, ela não Sua precisa tese é estar sua lendo postura nada. ou meu. A Quem pegou sua- o rap aí pegou. É isso, é isso. O quanto você diminui a distância entre o que você diz e o que você fala, você está sendo aquilo. Essa seria a tal da praxis? Pode ser Certa de Poderia qualquer ser? forma. Porque assim, ó, eu, né, Gui? Não, né, aí Não, vai mas ter é que que abrir o parênteses. O que é interessante. praxis? Não, mas é que é legal, porque assim, eu não sou filósofo nem nada, mas eu comecei a me interessar por política, leitura. Eu gosto mais da sociologia, me chama mais atenção, mas tudo tá meio mesclado às vezes, né? E aí tem dois termos que eu acho que são muito utilizados na filosofia, talvez que é a praxis, né, e a dialética. Claro que também tem interpretações de vários autores também, né, de vários tipos, né, de dialética também, né? Sim. Mas são temas legais, Gui, porque Mas explica cada um. Eu não sei nada. O que é isso, dialética não, e o que é praxis? eu vou tentar de uma forma leiga aqui e depois eu passo a bola para eles. Mas Show. de qualquer forma, assim, quando eu também acesso ao marxismo, tá, os meus primeiros contatos, o Gui dá até um sorrisinho porque tem hora que ele descasca no Marx. Não, coitado Em do cada Marx. programa, Do meu Marx. irmão. É que ele- eu Não, mas sei é que ele pra dá um onde sorrisinho vai. porque ele descasca no Marx. Mas é porque o Não, Marx não descasca. cria a verdade Calma. absoluta. Não, isso sabe o que é foda? Você é foda. É que tem programa aqui, velho. Tipo, vou dar um exemplo. Mano, a mina do VAT veio aqui, a Pri. Mano, mas ela arrebentou com o Marx de um jeito que eu queria, com todo respeito, sou casado, dar um beijão nela, porque me apaixonei pela fala dela. Porque realmente o Marx é brabo, só que o jeito que ela falou, realmente também fez muito sentido. Inclusive, assistam. É o episódio Telemarketing. A mina falou muito bem. Aí quando eu sorrisinho pra ele, foi porque eu lembrei da forma que ela falou. Mas eu, Marx, não tenho nada a ver. Não. Mas é que é interessante o contato com o estudo do Marx e do Engels, enfim. Porque o que eles estão falando sobre verdade absoluta, ali você encontra que realmente não existe essa verdade absoluta para a sociologia. Né? E ele faz um estudo sobre o Hegel, né? que da época dele é um filósofo, sociólogo também, e tem uma dialética do Hegel, e ele faz uma crítica àquilo. Né? Então ele vai num caminho filosófico, econômico e sociológico. Né? Então ele meio que tenta pegar três linhas. Né? Então, o econômico, ele faz uma crítica ao Adam Smith, né? E aí é a tal da economia política. No sociológico, ele vem com um método que nunca... maravilhoso, que é o materialismo histórico, dialético, enfim, eu não vou entrar em tanto, mas... E no filosófico, ele vai, acho que, na luta de classe. Né? Então, assim... E isso me chama muita atenção, porque eu aprendi muita coisa. É meio que ele faz não um resumão, né? Na linha do Marx, ele consegue colocar o tal da praxis, o tal da dialética, né? Que são termos que são fundamentais para a gente compreender a natureza humana até, sabe? Então, assim, né? E aí, vocês puderem também dar uma resumida aí no... Bom, o dialética, o que eu entendo, tá? Eu vou tentar a linha da dialética que o Marx propôs, né? Sim. Claro que, qualquer estudioso de Marx, por favor, entenda que eu sou um mero leitor de alguns livros só, então não sou um técnico. Mas, na realidade, a dialética dele é assim, começa com a tese, né? Então, ou seja, a tese a gente tem uma ideia que sempre tem uma balança, né? Então, assim, de 10, você sempre tem o A, o ponto A e o B, né? E o ponto A e o B não é escolhido sempre um e o outro, na verdade é possível sempre formar um C, tá? Então, é mais ou menos uma lógica da tese, antítese, se unem ali é formada a tal da síntese, né? Então, que é isso que a humanidade ela vai caminhando nessa lógica, né? Na tal dialética que ele propôs, é meio contra um pouco, porque a dialética dele ele chama de dialética materialista, que é oposta à dialética idealista, né? Que a do Hegel era uma dialética idealista. Ou seja, que era o quê? Vamos dizer que assim, o liberalismo ele é idealista, então ele vai Fica só imaginando... idealizando. Ah, vai ser, vai isso. acontecer. Enquanto o materialismo é aquela coisa que realmente é o que está acontecendo, é o concreto aqui, está acontecendo, sabe? Não adianta a gente falar,
porra, eu queria que a classe trabalhadora pensasse dessa forma. Não, mas ela pensa assim. Mas tipo, ela sofre a realidade de uma maneira que vai ter uma reação, né? Vai ter uma antítese Uma- a uma- essa... É a gera isso, né? contradição, Enfim, então, mas é isso. Eu quero que eles explorem também isso aí, porque, porra, são dois, é que de verdade, praxis dialética é um negócio muito interessante pra compreender tudo, né? Eu queria fazer um exercício dialético. Até agora. dois, até. O Até terceiro, dois. Eu posso complementar aqui? Dois E e- Marx pra baixinhos aí. Precisa ter. baixinho, Tomar Só um cara. parênteses. Como vocês também, nunca li Marx. Aí, Aí. aí, irmão. Pô, Tá tá bom. vendo? É o Vi resumo. melhor podcast do Brasil. esse aqui, Caralho, ó. tá bom. Esse é o melhor tá podcast bom, do Brasil. Tá bom. pô. Eu Tá gosto lindo. mais da linha anarquista, eu gosto dos anarquistas. Porra, Isso, legal. eu Shapeada na veia, eu foda-se. vou fazer uma prática meio anarquista agora mesmo. Vou Foda. chutar um pouquinho. Dale. Dale. Mas se liga. Tipo, pra fazer um exercício dialético... Não, sei lá, acho que um vandalismo teórico aqui, rapidão. Dale, Porque dale. assim, a gente tá falando sobre... A gente tem uma posição, né? A gente tem a ligação entre as teses ou as teorias e a nossa vida, a nossa prática tá muito imbricada. Então a gente tá falando sobre uma educação libertadora. A gente tá falando sobre cultura libertadora, então ela já tá pautada. Uma outra pessoa pode falar assim, você escolheu, isso é o seu viés, né? Não, mano, isso daí é como eu sinto a vida. É como eu sofro a minha realidade e como eu quero viver, ou como eu preciso viver, tá ligado? De uma forma efetiva, de uma forma melhor, de uma forma mais justa até. Isso não anula que existe uma outra classe social que trabalha numa outra lógica. E daí eu queria falar um pouco sobre ela. Então, assim, ao mesmo tempo que a gente aqui tem um senso comum de tipo, não existe uma verdade absoluta, calma, não é bem assim. Cara, isso é tão real, porque até a ciência que produz a tecnologia, que produz toda essa vida que faz com que nos sintamos num momento mais avançado da sociedade do que há 3 séculos atrás, né? A gente tem essa, né? A gente anda de avião, carro, né? Daqueles caras lá camponeses, então, não sabe das coisas, né? Nós que vê planeta, vê satélite, é nós que sabe, né? Então a gente associou o desenvolvimento tecnológico com o desenvolvimento humano, o desenvolvimento da nossa espécie como geral. E esse método, essa é uma outra palavrinha, episteme, né, que é a construção de um conhecimento rigoroso. A ciência é uma episteme. Ela não trabalha com noção de verdade há séculos. Toda a tecnologia que a gente chegou agora é depois que a gente abandonou a verdade absoluta. Ao contrário, ela trabalha com a lógica, desculpa te cortar, Henrique, mas ela trabalha exatamente com outra lógica. Anarquista, O né? que você pode... Não, É, mas é isso Me que eu quero. respeita, né? Esse é Aí uma mesmo. receber Mas jovem. a filosofia começa quando o respeito acaba. desculpa Sim. aí. Não, tá certo. Mas é só Vai. um parênteses que eu acho que é importante. A ciência verdadeira, ela não é... Esse debate que existe em vários lugares que a gente vê, ciência ou religião, é idiota. Porque a Não ciência existe. não está preocupada com verdade. A ciência está preocupada em desmontar a verdade. Quando você desmonta a verdade é que o conhecimento avança. Você só sabe que não é a coisa. Você não sabe o que é. O que é impossível de conceber. Sim. A gente faz a vacina e não faz ideia do que seja a gripe. Não faz, gente. Entendeu? A gente mete o louco, Sim, vai sim, tentando. Entendeu? A gente faz um foguete, mas a gente não sabe o que é o fogo. A gente sabe como ele funciona e sabe ler ele em um ambiente controlado. Mas a gente não sabe o que é. A fundo, né? Nada. A ciência não A produziu gente sabe que nenhuma se mandar, verdade. ele não explode. Você sabia? Porra, Nenhuma sim. verdade. Sim. Nenhuma. Daí, essa classe, como que ela vê o mundo? Ela precisa de verdade absoluta para poder justificar na natureza a injustiça da nossa sociedade. Então ela reduz a ciência a uma produtora de verdade, reduz a filosofia a uma construção de verdade, reduz a arte a uma produção de verdade. É por isso que tem belas artes, porque essas artes são superiores ao funk, porque no fundo ela se sente superior a uma gama muito grande e popular de pessoas. Então, enquanto a gente tem preocupação de ser popular, de fazer um desenvolvimento educacional, de enriquecer o nosso pensamento crítico, eles têm uma boa oportunidade de vender um produto em cima da ignorância, em cima da desinformação. Aonde a gente vê espaços para poder desenvolver o mundo, eles veem espaços para poder explorar. Então não tem acordo, não tem conciliação. E é por isso que a gente critica os partidos de esquerda que querem fazer conciliação. E o povo já sabe, eu não quero conciliação. Eu não vou acreditar nesse Estado que eu sempre tenho que negociar, mendigar coisas para poder ter direitos. E nem é direitos, né? Na verdade é necessidade básica. Sim. Então a gente só tem realmente alcance, efetividade tipo pública, política do mundo, quando a gente compartilha esse senso crítico e constrói junto uma força para poder disputar, tanto na esfera pública, institucional, mas principalmente na rua, principalmente entre nós mesmos, da reunião de condomínio, a reunião de bairro, tudo que seja público para a gente decidir junto. Esses espaços é o que privilegiam a educação, a cultura
Tanto que os espaços culturais eu acho até mais rico do que os espaços políticos ou institucionais de educação ultimamente, tá ligado? É um espaço mais Ele foi no plural, banheiro livre, na hora que a até gente tava sinto falando. isso. Mas puxando a sardinha aqui pra Mas meu virou, movimento. mas o espaço, é isso que é foda. Quando você fala da esquerda que não rompe e tudo mais, parece que é um espaço que a direita ocupou, mano. E muito bem. Porque Esse a direita, falso ela pode ser rompimento. imoral, mano. Então, Ela só- é mais livre. mas ela a fala o que esquerda, quer. mas cara, passou da hora da esquerda ser imoral também. Ah, mas eu concordo com você. Eu falei sim. pro Zé outro dia, eu Sim, falei, sim, cara, você cheira cocaína, mano, cheira aqui no meu pau. Tem que começar Você a tá trocar certo. de igual, velho. Você quer saber um bagulho que eu fiquei, mano, fudido da cabeça? Eu nem Ah. tô acompanhando tanto as eleições, tipo, de São Paulo, pá. Justo. Porque, mano, eu não aguento olhar o Boulos, velho. Tipo, legal, Boulos, da hora. Você é maravilhoso. Tudo bem. Só que, mano, o Marçal foi tirar ele na pegadinha da quinta série, que funciona, e levou aquela carteira de trabalho. Carteira. E o Boulos falou: não faz isso, menino. Que é isso, velho? Dá um tapa nessa parada, tá ligado? Você tá me tirando. mano, tô falando. Pô, pelo amor cadê de a Deus, esquerda, mano. cara? Quer ser Cadê- comportada, cadê a mano. esquerda? Não dá. Mas enfim, desculpa. Corta aí, Boulos. É nóis. Não. Tudo bem, tá tudo bem. Mas sobre quando você. Eu achei legal quando você tava falando da conciliação, né, cara? Já que a gente vai nesse tema político, claro que sempre a gente fala de política, né? Política é tudo. Eu também, cara. Pra mim, eu como eu fui chegando na esquerda, não pelo PT, né? Então eu entro na esquerda de uma forma que o que me convenceu na esquerda foi o lado revolucionário. Né? Muita gente no Brasil foi chegando via o PT, eu não. Né? Então, pra mim, eu não consigo ver outro caminho. Exatamente o que você tá falando. Eu não consigo ver que a classe dominante queira conciliar. Então, se a classe do outro lado não quer conciliar, como é possível uma conciliação? Né? Não existe conciliação. Não existe. Então, mano, o que vocês acham, já que tá em eleição e tudo mais, a gente tá também num momento histórico brasileiro conturbado, né, pra esquerda. O que será que é possível ser feito ainda dentro da institucionalidade que seja um pouco revolucionário, pelo menos? Todos os mandatos têm que servir os movimentos sociais. Foda. Porque a organização que tá tendo da própria classe, com os seus problemas, com as suas contradições, com preconceitos, não tá ninguém, tipo, pleno, né, tá ligado? A gente tem conflitos, tem o racismo estrutural, tem o machismo, tem xenofobia, e somos assim. Temos esses preconceitos ainda em nós. E a gente tem que viver essas contradições, mas não deixar de perder o horizonte que o inimigo é o comum. E o burguês não é o cara rico. O burguês é que tem os meios de produção e detém a influência da narrativa e do que a gente fica debatendo. Assim como a gente estava falando sobre dialética, também tem uma armadilha. Muitas vezes a gente fica preso no arbítrio entre isso tá certo ou aquilo tá certo, né? O arbítrio, a escolha entre duas opções. Quem deu as duas opções? Muitas vezes já é a classe dominante. Daí a gente fica debatendo uma pauta que eles levantam. A gente não levanta nosso pensamento crítico. Foda. Tá ligado? Sim. Então, tipo, é isso, mano. Toda campanha, todo cargo, todos, em todos os níveis, ele tem que servir aos movimentos sociais. Não importa em que estágio ele esteja. Se tiver 5 pessoas se organizadas, você tem que. Essa é a urgência. Se tiver 50, mesma coisa. Tá ligado? Porque pela instituição o limite já foi dado. A experiência que a gente já teve já foi. Foi Lula. Sim, já Bateu no esgotou, teto. já esgotou, Quando você né? realmente vai transformar a vida das pessoas, eles põem o golpe. Porque assim, 7 de setembro, né? A gente tava falando dessa data. Da data. Da independência do Brasil, né? Que não existe, né? A gente gente não é um país pagou, né? independente, de fato. A gente não fez uma revolução industrial, a gente não fez realmente um projeto de reforma agrária, a gente não fez um projeto de nação e começou a desenvolver ele. Então a nossa burguesia ela é submissa espiritualmente a um padrão de consumo norte-americano nesse momento e antes até europeu. Então, tipo, ela não sabe sonhar em brasileiro, tá ligado? Sim. O cara é ultra burguês e ele tá, tipo, imaginando... às vezes nem vive aqui, tá ligado? Então, assim, o país ainda não nasceu. Então, assim, no limite, pra gente lutar por uma transformação real, é uma luta de independência, de fato. De verdade. A gente tem que fazer a independência. E não celebrar uma pseudo-independência, que nem os bolsonaristas que estão na Paulista, reivindicando quase que um ar de nobreza do bagulho. Mano... Lá tá reprisando o Rei do Gado Não, agora. por isso que Na tem Paulista. que servir os movimentos sociais até chegar um ponto de a gente romper. Daí a gente inaugura uma narrativa, uma nova história, né? Talvez a história que foi apagada. Agora, deixa eu perguntar pra vocês dois. Essa semana não é pra entrar no mérito de nada nesse sentido, porque vão apurar os fatos, né? A gente foi impactado, pelo menos principalmente a população negra, Silvio Almeida. tá ligado, mano?
Um bagulho que eu Eu vou tô falar em pra choque, você. não sei se Foi você uma falar paulada, sobre né? isso. Nós não vamos falar, nós não vamos chegar no mérito de falar da situação. Acho que as vítimas que foram lá no Me Too e tudo mais na ONG, que tudo corra de melhor forma possível para resolver. E quem for culpado que pague pelo que fez, se não for culpado que prove sua inocência e beleza. Só que a comunidade negra sofre de qualquer jeito. Agora minha dúvida aí eu vejo um Nicolas Ferreira, eu Aí vejo é- uma galera tripudiando em cima da figura do Silvio, imputando vários demônios no cara e antes de um julgamento prévio. E principalmente, se você ver o vídeo deles, em nenhum momento ele fala sobre a defesa da violência que aquela mulher sofreu, entende? Ninguém fala sobre o crime de fato que aconteceu. As pessoas estão falando do. Ah, é Silvio de Almeida, tem fala mansa. Tava na cara que esse cara é um filho da puta, não sei Pra o quê. desqualificar todo o discurso e o trabalho dele, Tá né? E ligado? não falar do crime ou da vítima, ou se importar realmente. Em nenhum com- momento num vídeo do Nicolas vai ter uns 4 minutos, mano. Não, ele não, em momento. É tipo assim, e essas vítimas, né? Mas em nenhum momento é um bagulho tipo assim, tá, não se discute uma política de como que você protege melhor as mulheres em ambiente de trabalho e por aí Sim. vai. Não, é só aproveitando pra atacar a esquerda. Sim. Dito isso, você acha que esses eventos que acontecem, independente de ser culpado ou não vamos entrar no mérito do Silvio, você acha que a direita se aproveita muito desse tipo de acontecimento para enfraquecer a esquerda no campo político? Claro. Por exemplo, eu de verdade, eu tava acreditando que dava bolos até semana passada. Agora eu já não sei mais, mano. Sim, sim. Primeiro, sim. Claro, ele é utilizado. Tentando colaborar nessa problemática nossa aí, vou fazer um exemplo, tá? Porque qualquer coisa que a gente fala para defender o trabalho, a pesquisa, o senso crítico e o discurso do Silvio Almeida, a gente corre um grande risco de, tá passando pano. Então eu tô Entendeu? querendo tratar esse ponto especificadamente. Vou dar um exemplo. Você vai fazer uma cirurgia, firmeza? Vai fazer uma cirurgia lá no pâncreas, tá? Que você, é o fígado? O que pega? É o fígado, né? Que você bebe cerveja? Fígado. Você vai fazer uma cirurgia no fígado. Você vai fazer a cirurgia. Daí você faz a cirurgia, dá tudo certo, você recuperou, tá da hora. Daí você descobre que o seu médico era pedófilo. Daí você fala, puta, mano, eu não acredito na cirurgia. Não acredito na ciência que ele usou pra fazer a minha operação. O que tem a ver? Ele ainda vai ser julgado, ele ainda vai ser morto, pode ser espancado, não importa. O Silvio Almeida pode ser comprovado que realmente ele abusou dessas mulheres. E daí ele vai pagar no rigor da lei ou no rigor das pessoas da rua mesmo. Acho que mais. Foda-se. Foda-se. Agora, o que tem a ver o trabalho dele necessariamente? Tudo bem que a gente pode entrar numa contradição entre aquele ponto que a gente tava falando, o que você fala e o que você pratica. Então, nesse ponto, Porque ela pode não caminhar junto, mas não necessariamente pode desqualificar o ser, a pessoa, mas não necessariamente os processos de episteme, de construção de conhecimento. Senão a gente vai imaginar, a gente vai só seguir tese ou conhecimento gerado por pessoas que a gente aprova moralmente. não. E aí, caramba? Tem conhecimento que ele é técnico. Então, assim, eu acho que a esquerda ela tem que proteger o trabalho que colabora para uma análise real. Ele cunhou o dos termo fatos. racismo estrutural. E eu vou continuar usando. É Agora eu não vou isso, deixar de esse usar. termo É igual, precisa aquele, ser usado. é igual aquela polêmica que teve com o Michael Jackson, depois que descobriram os bagulhos, os caras não vão escutar a música dele. Eu acho isso meio estranho. Mas aqui, sem querer culpar também, mas Vai. assim, alguém que também. Acho que é muito fácil a gente fazer essa associação. Que alguém que tem esse intelecto e consegue entender a sociedade de uma forma a cunhar um termo de racismo estrutural, talvez ele ter cometido o abuso, ele soubesse que comete o abuso. Não foi um ignorante cometendo um abuso, é diferente uma coisa assim. Então, assim. Por isso que é muito delicado. Eu ainda tô processando isso tudo. Não. Jamais eu quero entrar. Por isso que eu falei, não quero Isso. entrar no mérito. Só isso proteger a. Foi uma das coisas que aconteceu na mas esquerda. Precisamos mas- proteger o pensamento dele, mas ele tá muito difícil de proteger, né? Tá. Por isso que eu, Tá bom, tá bom. é isso, acho que é isso. Acho que esse é o eu resumo acho que era mesmo. isso, é o Ficou resumo. bom demais. A nossa... Eu até nem tinha dado salve no Zé sobre o que eu ia perguntar sobre isso, porque eu fiquei refletindo tanto, falei, pô, como é que na filosofia eu queria entender mais disso, porque realmente, como é que você blinda a esquerda no meio de tanta... Porque, tipo assim, isso não é foda, mano. Tipo, vamos sair do Silvio de Almeida, a gente pode pegar a corrupção, por exemplo, que é um bagulho que pratica a direita, quanto já teve gente da esquerda praticando. Pô, E só mas- recai na... Sim, na... mas sabe o que eu acho que é uma parada que não dá certo? A gente se blindar. Porque é mentira. Nós não somos melhores do que outras pessoas, tá ligado? E a extrema-direita, ela não tem essa preocupação. Ela pode ser imoral, um tanto faz, mas dialoga mais com a paixão e a necessidade do povo, tá ligado? Por exemplo, a esquerda tem muito receio de ser agressiva.
de poder dizer que tipo de pessoa que não dá pra conviver e não dá pra fazer conciliação. Não dá pra fazer conciliação com um cara que tá trampando no agronegócio que vem de umas famílias que o cara tem 3 horizontes, mano. Ele nem marca a terra dele por metro, ele marca por estrela. O cara tem um pedaço de um país. Mas aí não é Daí esse não- cara, mas não é não esse cara dá que pra- manda? Não é esse cara que manda, Zé? Não, Então, burguês? Mas tipo Ah, assim, mas a não tem gente como tem que... conciliar com ele, né? O que ele tá O dizendo. ponto Não, que eu- não é possível não dá pra conciliar. Não, mas como é que ele vai falar isso em campanha eleitoral e vai ganhar voto aí? Tô falando agora? Nosso ataque com a Mas é que burguesia esse é o não é só caminho. moral. Nosso ataque Sim, com a é burguesia verdade. não é só moral. É pelo modo de existência dele enquanto pensamento Total. também. E não só moral. Porque né? o caminho que o Sim, Henrique sim. vai na política é o caminho que a esquerda, que cabe à esquerda. Ou seja, Obrigado. mano, a gente não tem outra opção. Tipo assim, ou a gente vai pro confronto mesmo, Sim. e o confronto é entender que não há como mais conciliar. Não há como. E o que eu Independente do Silvio Almeida, que eu até pulei de assunto aqui, porque você Não, mas foi... só o parênteses, né? o parênteses Mas acho dentro que é do isso. Colchetes. O parênteses Sim, dentro do sim, Colchetes. né? Só eu queria dizer que a esquerda também é imoral. Mesmo se ela tá tentando se blindar, é porque tem algo pra se proteger. O que que é? A verdade, ela tem preconceito, ela tem racismo Tudo. estrutural, ela tem abuso. A gente erra igual todo ser humano. A questão é que a gente tá tendo uma consciência desses problemas estruturais e tentando se dispor a se desenvolver melhor. E só vai se desenvolver no coletivo. Eu A só gente vou pergunta poder o será. desenvolver Sim. essa parada, o respeito, saber chegar, sair, saber, tipo, respeitar onde é o seu limite outro, onde a gente tá convívio nas alteridades, convívio com os diferentes. Por isso que é importante estar na militância, pra você desenvolver até a sua ética, mano, pra você até se tornar uma pessoa menos alienante, menos egoísta, menos, Tudo, tá ligado, sim. narcisista, essas fitas. Então, assim, eu acho que não tem que blindar não, mano. Nós é povo, A gente caralho. erra. Sim, total. Acho que a gente é isso. Eu também tô digerindo ainda a informação, que foi uma paulada mesmo, assim, Mas não tô ainda mais pra defendendo quem é do mais, campo da esquerda, mas é isso. Não vamos passar pano, é isso? Claro, vamos proteger a parte intelectual que ele contribuiu, que é incrível. Mas, porra, ele como pessoa tem que cumprir um processo jurídico e, né, e com a punição da República Burguesa. Não temos muito que, né? Não, a gente não é acima de ninguém. Cara, a gente tá meio na reta final. Eu queria desculpa. posso voltar Por num favor, ponto? por favor. Boa. Que a gente estava falando, eu acho que é importante a gente pensar isso também. Como que é essa dominância dessa burguesia também, né? Como que ele exerce isso? E aí existe aí é um livro menor. É um livro Por favor. é do Rancière. Ele é um anarquista, é década de 80, acho que ele escreveu aqui, chama Ódio à Democracia. E nesse livro que ele vai falar, mais ou menos, é como que essa democracia que é pregado é uma democracia... Não é uma democracia de fato. Ela é uma democracia de alguém que está falando o que é como que deve ser feito. A gente pode resumir isso com os Estados Unidos colocando democracia lá em Israel, espalhando essa democracia dele pelo mundo inteiro. Tem esse Impondo a projeto liberdade. imperialista, Filha da- impondo a liberdade. Mas a gente também pode pensar nessa democracia como esse homem democrático que é carente de cultura, e é por isso que voltar nesse ponto da cultura ser tão importante, né? Cultura que vem de Coleri, fazendo o... Como que ele chama? O Karnal? Não, o outro lá, o Cortella. O Cortella. Cultura que vem de Coleri, que significa Cultura cultivar. ele que tem vem um- de colere. E essa cultura, ele carente dessa cultura, ele exerce a vontade dele pelo consumo. E exercendo pelo consumo, o que ele faz? Ele identifica com a população carente essa necessidade de consumo ao mesmo tempo. E aí fica muito fácil ele comprar o mesmo discurso, né? Eu também quero. Só que essa democracia é pra quê? Aí esse burguês vai ser o mesmo que vai falar assim, não, todo mundo deve ter o direito de expressar todas as suas vontades e fazer o que quiser. Mas peraí, empregada na Disney? Não, aí também não pode, né? Rolezinho no shopping. Rolezinho no shopping, aí não pode. Opa. Então, assim, que democracia é essa? E aí é uma coisa que a gente veio discutindo aqui, antes de vir pra cá. Que quando a gente tá falando de democracia que a gente tem atual, e é por isso que... E todo povo sabe disso. E aí que tá, a filosofia é prática por isso. Todo povo sabe disso. Ela tá institucionalizada de um jeito aonde a gente não... a gente tá satisfazendo desejos individuais. E o conceito de política é o que é o bem comum. E não o que eu quero individualmente. Eu não posso satisfazer os meus desejos individuais. Eu tenho que satisfazer o que é do encontro entre a gente. O que a gente faz coletivo. Então, essa perda que a gente teve de coletividade matou a política. E a gente chama isso de democracia. Por isso que a gente não tem que fazer o possível. Então, o que a gente O faz... necessário é o impossível. O que a Tem gente que ser faz é coletivo, simplesmente pela agir estrutura não rola. coletivamente por a gente mesmo e ser crer. a gente faz. Defendendo aqui o movimento que eu represento, não importa se é um banco, se é o Itaú, ou qualquer banco que seja, eu vou andar naquele corrimão.
Não existe propriedade privada. Todas as propriedades são públicas. Não existia cidade. Você construiu essa porra aqui e nós vai mandar e vai destruir tudo. Foda-se, tá ligado? Isso que a gente acredita, entendeu? É você agir nessa sociedade e não ficar tentando só construir e fazer isso. Eu acho que o papel do Henrique agora como vereador que ele tem feito candidato lá em São Caetano, ele tem promovido vários grupos que estavam separados e que tem esse mesmo ideal, assim, e tá conseguindo juntar essa galera em São Caetano. Isso que é o movimento que acho que é interessante, institucional, que a gente pode fazer. Sim. E não é entrar pra dentro pra demolir ele, né? Não. É simplesmente, é fazer mesmo, é ação, né? Exato. E para além das eleições. Mas Por isso- mais esquerda Não, revolucionária eu esperava assim, né? menos de quem tá com o boné do meu camarada Marechal, né? Eu esperava menos. sol, né? um sol. É, vai, Um foda, sol. caralho. Zé, moleque, aí você tá ligado que é nóis, Zé. Estamos encaminhando pro final aí. Você quer Reta levantar... final. Não, cara, eu geralmente Aquela? no final eu divulgo o meu livro que eu esqueci, tô Caramba, esquecendo mano. meu livro. Mas, cara, foram tantos livros falados nesse podcast que o meu, velho, deixa de lado. Não, faça Não, isso não. fala. A Não, Revolta foca do em Buraco outros. de José Felipe, né? É um livro que ele faz. Por favor, cara. Cara, eu vou até falar um cara que leu meu livro e Sim, tem muito posso- bons elogios aqui, o Henrique. Eu li também, filho. Posso Essa comentar. também Só que eu não tenho elogio elocubrado. É, É foda, você né? não monta elogio igual ele, né? Posso tentar vender seu livro? Vambora. Dá, aqui, ó, pra essa câmera aqui. Olha ó, lá, Paixão A da Revolta 3. do Buraco, de José Felipe Faro. Bem Revolta do revoltadinho, Buraco né? é uma fábula, né, que trata numa metáfora ali de um formigueiro e vai tratando umas contradições dentro do formigueiro, onde personagens vão percebendo uma relação de classe ali, de alguma forma. E é talvez a tentativa que você propôs, né, o marxismo para crianças ali, que a gente tinha falado antes. E é muito interessante, é uma aventura até, né? E é bem Protagonismo da reflexivo. Rosa, né? E tem um final personagem. interessante, tem um final que coloca você numa posição de leve incômodo, como questões filosóficas costumam fazer, que vale a pena a jornada. Eu quero Ô, ver onde tá obrigado. vendendo. Cara, Não, eu eu vou te te mandar, presentei, dá eu te teu- presentei. manda teu Eu tô endereço devendo lá. tanto Não, livro. mas fala onde que estão vendendo, Cara, cara. vende na Amazon, né? Porque eu sou um capitalista, então só na Amazon, Não, né? a gente tá Brincadeira. sujeito. Não, por agora, vende lá, cara. É a plataforma que a gente tem pra vender. Mas de qualquer forma, vende na Amazon. E, pô, fiquei... Obrigado pelo elogio do livro, cara. Fiquei feliz Foi legal, mesmo. gostei. Obrigado, irmão. Valeu. Pô, e obrigado vocês por terem participado. Acho que, meu, foi Obrigado pelo uma convite. resenha, né, Gui? Eu acho que... Maravilhosa. Eu vou tomar a frente aqui, o Zé, se ele não gostar da ideia, depois foda-se. Cara, eu queria uma vez por mês, pelo menos aí, ó, cara, ele já me olhou ali, por isso eu tô tirando só pela câmera, viu? Eu quero uma vez por mês, vou ver com a casa aqui, que eu acho que não dá pra trocar ideia uma hora, mano. Queria perguntar, Ixi, fake ó, news... a gente falou de democracia Sim, um nós não pouquinho, a falamos gente de queria fake falar de news. democracia pra caralho. Ó, a gente não falou de fake news, a gente não falou falou, de como que as coisas estão dinâmicas. Então, tipo assim, mano, você me falou que os camaradas lá, vagabundo, tava falando meia hora. Na minha cabeça, da hora, eu falei, meu Deus, imagina quando o último subiu pra falar, se as pessoas ainda estavam conectadas de acordo com o mundo que a gente vive hoje. Não que eu estaria... Da Não, hora. então, isso é do caralho. Não, eu falo porque também me espantou. Mas eu digo, nós aqui, Réis Mortais, que provavelmente tem gente aqui que tá vendo esse vídeo aqui, irmão, eu não vou mentir pra você, tá? No 1.5. Então Vai. você imagina. Então, eu queria uma vez por mês esse café cervejeiro aqui. Eu gosto. O Marcelo aí que vê lá com o pessoal um domingo, algum dia que a gente pode sentar aqui pra... Porque eu acho que é papo de 2 horas, mano. Vixe, vai embora. Porque ó, um dos temas que a gente queria falar, que a gente já tinha E comentado vamos antes, fazer isso aqui com certeza. era a democracia. Né? Que é um tema, pô, o Fernando até começou aí, falou bem pra caralho, já deu uma resenha boa, mas, pô, são horas e horas de programa, né, irmão? Era aqueles programas que a gente poderia ficar aqui 4 horas. Faltou algumas histórias sobre MST também, É, algumas peripécias que eu passei com essa experiências. pessoa aqui, que eu queria deixar público. O professor mesmo, os professores, a gente só soube agora, tipo assim, quanto que tá sucateado. Mas e aí, as greves, e os bagulho? Cara, tem Tinha tanta coisa pra muita falar. Pô, Vamos pegar uma datinha mês que vem, nós estamos em setembro. Porra, até o final de setembro nós conseguimos voltar e gravar mais um, beleza? Vamos sim, vamos. Depende de vocês. E o nosso candidato pra São Caetano? Qual Nós que é o vamos número? defender agora meu menino. Nosso menino. Dale. Ó, você quer candidato? É que eu não sou de São Caetano. Dá pra perceber pela minha pele. Ó, você que é de São Caetano, tá cansado de vagabundo, porque lá o pessoal, eu posso falar por mim, tá? Não posso falar por você. Esses vagabundos que pega morador de rua, ó, joga pra São Bernardo. Santo André. Você tá Santo André, desce pra Santos. Meu escritório é na praia. Então os caras não tá nem aí. Se você quer um candidato que faça diferença, eu não sou de fazer propaganda pra política aqui nessa porra.
tá certo? Um abraço pro Brinquinho. Não sou de fazer propaganda, mas o Henrique é um cara gente boa demais, é um cara que realmente, efetivamente participou da luta. A gente fez entrega junto pro MST. Esse camarada aqui foi, não é só, vou pegar as palavras do Zé, dialética, né? Ele não é idealista, o cara é da prática. Né? Ele é da prática. Ele Do foi. materialismo. Ele é do pá mesmo, mano. O maluco foi. Aonde que é lá o irmão Alberto? Mano, o maluco foi lá fazer, construir o bagulho com as pessoas. Então, se você quer um cara, se você é de São Caetano, que é alguém que realmente seja vereador, que não vai ser só o cara que vai ficar dando nome pra rua. Asfalto. Hoje nós vamos botar o nome da rua, os branquinhos de Alphaville e São Caetano. Você quer um cara mesmo pá, ó? Meu menino Henrique aqui, B-Boy Henrique. 5360 é o número, hein? Exato, você não vai ver. Eu nunca vou fazer campanha pra porra nenhuma, nem no meu Instagram, YouTube, nada. Mas pro Henrique eu faço, porque é um maluco que eu conheço, já mamei. Então, um cara que vale brincadeira. Pega que essa parte vai ter que cortar. Ficou excelente, LGBT, peguei outro. Não, mas não agora. foi. Você sabe que isso não aconteceu. Tá Ó, certo. então você quer um camarada aí que faça diferença, vai nele tranquilo. Porque, mano, eu conheço a trajetória dele. Certo, Zé? Faça sua propaganda também, top. Cara, não, o Henrique é o camarada velho. Acho que você já fez maravilhosamente, Gui. Não vamos dar muita volta. Acho que o que é legal, dar um espaço agora de fala pros dois, final, pra finalizar. Eu acho que nada melhor que os dois aí quiserem finalizar da forma que acharem melhor. De forma democrática. Sim, de forma... Um minuto pra cada um. É boa. Agora eu Nossa. preciso, né? Cronômetro aí. Valeu. Não, eu queria, mano... Qual que é? Eu não tô Olha, conseguindo. Olha aqui, ó. olha pra cá. Olha ali. o paixão aqui, ó. Não, mas eu queria de verdade agradecer, mano, o convite, ao bate-papo. Realmente eu senti que faltou umas 6 horas pra gente continuar a conversa. Vai acontecer. Mas foi muito bom encontrar aqui, apresentar o Fernando, o Tres, que eu queria apresentar pra vocês há um bom tempo. E foi bom, velho. Foi bom ver velhos amigos. Estamos aí. Pô, antes só de você falar, tinha época, nas entregas do MST, teve um dia que eu cheguei em casa e falei assim pra minha mina, eu falei, caralho, meu, eu fiquei falando de política eu fui cronometrando por 10 horas com o Henrique Isso hoje. foi Mano, a gente verdade. falava 10 horas, 10 velho. horas. Porque a gente começava a falar 8 da manhã e até 6 da tarde. Eu falei, mano, 10 horas falando de política, velho. Claro que a gente bebia também, mas de qualquer forma fazia as entregas, Velhos tempos. né? Mas é doideira, né? Porque é o que você falou, falta tempo. Mas e aí, Fernando, Mas é faltou no você... show, mano. Lembra que nós bebeu no Minhoca? Às vezes ele entrega, bebeu, foi no Minhoca, entregou errado. Os caras, como é que vai? Então, Volta. Mas e você, Fernando? Vai. Pô, prazer é te... Pô, eu queria só dizer que a cultura eu acho que é a saída para tudo isso que a gente tem. Acho que é promover a Pode crer. cultura e eu acho que tanto eu quanto o Henrique vivemos nessa cultura, eu mais ligado ao skate, mas também envolvido com o hip hop. Então foi a nossa base, de certa forma. Apesar de viver em São Caetano e só ter branco lá, É foda, mano. mas aí a gente tem muitos espaços de divisa lá. E a divisa de São Caetano é sempre em encontro à periferia de São Paulo e de outras regiões. Então a gente vê isso acontecendo em vários momentos. Então a gente também tem uma experiência aí pra passar. E foi legal que vocês permitiram esse espaço pra gente poder falar um pouco como a gente pensa aí. Obrigado pelo convite aí. Prazer conhecer vocês dois. Irmãozinho, Meu irmão, obrigado. Henrique, obrigado. Obrigado, irmão. Ó, Ó, vou finalizar com uma frase do Raul Seixas, hein? Que ele falou então de vai. cultura. Eu tenho uma boa aqui. Falta cultura pra cuspir na estrutura, hein? Falta cultura pra cuspir na estrutura. Se você acompanha o podcast até esse momento, dê seu comentário, curte, comenta, compartilha. E como diria Rodrigo Lima, vejam os garotos ainda estão aqui lutando por mudanças. Até a semana que vem, Zé. É nóis. É nóis, Tamo abraço. junto, irmão. Tamo junto. Valeu. Na categoria de base.